lábios, e os meus olhos viram o Rei. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca, e disse: Eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor. Ouvi a voz do Senhor, que dizia: A quem enviarei, e quem há de vir por nós? Então disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele: Vai e diz a este povo: Ouvis de fato e não entendeis, e vedes em verdade, mas não percebeis. Engorda o coração deste povo, e endurece os ouvidos, e fecha-lhe os olhos. Não veja ele a ver com seus olhos, e a ouvir com seus ouvidos, e a entender com seu coração, e a converter-se a ser sarado. Então disse eu: Até quando, Senhor? E respondeu: Até que se assolem as cidades, e fiquem sem habitantes, e nas casas não fique morador, e a terra seja assolada de todo. E o Senhor afaste dela os homens, e no meio da terra seja grande o desamparo. Mas se ainda a 10ª parte dela ficar, tornará a ser pastada, como o carvalho e como a mazinheira, que depois de se desfolharem, ainda ficam firmes. Assim, a santa semente será a firmeza dela. Amém? Só até aqui, feche seus olhos, curva a sua cabeça. Os vídeos vai orou, mas eu quero também orar por você. Pai, nós te adoramos, nós glorificamos o teu nome. Queremos te agradecer, ó Deus, por estarmos aqui na tua presença, na tua casa. Ó Deus, que o Senhor venha falar aos nossos corações. Cada vida que aqui entrou nesta noite, que o Senhor venha estar ministrando, ó Deus, os seus corações, tirando toda a preocupação, tirando toda a ansiedade, tirando, ó Deus, tudo que nós carregamos durante a semana, todas as mazelas, ó Deus, em nome de Jesus, Pai, que possamos estar tranquilos para ouvir a tua voz de uma maneira diferente. Ó Senhor, no nome de Jesus nós oramos. Eu quero interceder pelo teu povo que está aqui, ó Deus, para te honrar, para te engrandecer, porque tu és um Deus poderoso e é um Deus merecedor, ó Pai, de toda a glória. No nome de Jesus, Senhor, fica à vontade no nosso meio. Nós estamos aqui, sedentos da tua presença. Muito obrigada. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? O tema da mensagem de hoje é olha e ouve. Se quiser abaixar o som, eu tenho a voz muito alta. Olha e ouve. Aqui o profeta Isaías, no capítulo 6 que nós lemos, um profeta justamente chamado o mais ilustre dos profetas. O profeta Isaías, ele era casado. A Bíblia diz que ele era casado com uma profetisa, mas não diz se era profetisa por ser esposa do profeta. Eu vou pedir para desligar o ventilador. Não diz se era casada com um profeta, por isso ela chamava profetisa, ou por ela ter realmente esse ministério de profetisa. Mas isso não vem ao caso. A Bíblia diz que ela era uma profetisa. Então Isaías se casou com a profetisa, e dessa união tiveram 2 filhos. E ele pregava extremamente bem. O profeta Isaías, ele era um homem culto, um homem estudado. Quando ele pregava, ele falava bem a linguagem hebraica. Ele tinha toda a persuasão. Ele foi chamado para pregar, para levar o povo a ter a esperança em Deus. Mas também ele exortava o povo de Deus. E a sua mensagem, a sua pregação era totalmente talentosa. Era uma pregação rica. E nós, lendo o livro de Isaías, nós vemos que é uma profecia rica, uma palavra rica, que enche o nosso coração. E a sua imaginação poética também, nós não podemos deixar de falar, a sua imaginação poética. A sua pregação causava uma reação. A sua pregação causava nas pessoas, não para que as pessoas concordassem com ele, mas para gerar uma resposta. Essa era a pregação do profeta Isaías. Ninguém precisava concordar com ele, não. Mas quando ele pregava, o povo parava. Deixa eu pensar. Tinha uma resposta. Tinha uma reação na pregação do profeta Isaías.
E ele foi chamado, no capítulo 6 que nós lemos ao ministério, no reinado de Uzias. E seu nome significa salvação de Jeová. Deus envia Isaías para anunciar a destruição do povo. No capítulo que nós lemos aqui, duas coisas me chamam a atenção. Eu fiz aqui uma introdução sobre Isaías. Não vou falar do ministério dele, não vou falar do que ele fez. Mas duas coisas me chamam a atenção no capítulo 6 e que nós vamos trabalhar nessa noite. É, primeiro, os teus olhos viram o rei. Versículo 5. Segundo, e ouviu a voz do Senhor. Versículo 8. E nessa visão figurativa do profeta Isaías, nessa visão que ele teve, né, que nós lemos e nós conseguimos, às vezes, pensar como foi que ele conseguiu ver essa visão naquele momento. Essa visão gloriosa do alto e sublime trono. Ele viu aqui a presença divina sentada no trono da graça. Foi a visão de Isaías. Isaías viu o rei. Isaías ouviu a voz do Senhor. E eu pergunto para a igreja nesta noite: para onde você está olhando? Para onde você está olhando? Você está olhando para a direita? Você está olhando para a esquerda? Você está olhando para cima? Você está olhando para baixo? Você está olhando para trás? Você está olhando para frente? Para onde está o seu olhar? Aonde você está olhando nesse momento? Aonde você está olhando? Para onde você está olhando? Tem gente olhando para muitos lugares e perdendo o foco principal da presença do Senhor. Tem muitas pessoas desviando o olhar. Para que lado você está olhando? Primeiro ponto, os meus olhos viram o rei. Primeiro tópico, quero que você grave isso no teu coração. Primeiro tópico, nós vamos trabalhar com dois tópicos. Primeiro, os meus olhos viram o rei. E os seus olhos estão direcionados para onde? Para as coisas do mundo? Será que você tem olhado para o seu tempo? Eu tenho que correr, eu tenho que fazer tudo. E o tempo, eu tenho que olhar para o tempo. E o relógio não me ajuda. E eu tenho que correr, porque eu tenho que fazer faculdade, porque eu tenho que dar assistência na minha família, porque eu tenho que estudar, porque eu tenho que ir para a igreja. Para onde você está olhando? Você está olhando para o dinheiro? Eu preciso de dinheiro. Eu quero dinheiro. Eu tenho que comprar um celular novo. Eu tenho que comprar um iPod, um iPad, tudo, né? Vai tudo hoje. Você está preocupado com o dinheiro. Eu preciso de dinheiro. Dinheiro é bom, mas o nosso olhar tem que estar voltado ao Senhor dos Exércitos. Se você não olhar para Ele, você não tem dinheiro. Se você não olhar para Ele, você não tem tempo para nada. Porque você fica totalmente desorganizado. Porque o Senhor, Ele é organizado. Deus tem uma ordem. E nós precisamos ter o tempo para a ordem de Deus. Amém? Amém. Qual tem sido a sua prioridade? Você tem olhado para o passado? Quantas pessoas olham para o passado? Quantas pessoas têm mágoa e ficam se corroendo, magoada com um fulano que me fez aquilo no passado? Tem gente que já morreu. E tem gente que está magoada com a pessoa que já morreu. O coitado lá virou presunto, já foi para a gaveta. A formiga já comeu. Não é verdade? A formiga está comida. Amém? E tem gente com mágoa. A pessoa já morreu e fica se martirizando, fica pensando naquilo tudo que aconteceu. Eu fui maltratado, eu fui largado, me deixaram, eu não tenho ninguém. E fico olhando para o passado, fico olhando para tudo. Eu fui maltratada pelo meu marido, a minha mulher me deixou. Olha para o passado. Eu sei que é difícil missionária, porque foi parte do que eu passei. Mas vive o presente. Os teus olhos hoje precisam ver o rei. Os teus olhos precisam ver o rei, porque o rei sara as feridas. O rei te cura. Se você olhar para o rei, o passado é passado. O passado acabou. Vive uma nova vida em Cristo Jesus. Eu quero trazer à minha memória aquilo que me dá esperança. Eu não quero viver no passado. A minha memória em Deus me traz esperança. Eu quero prosseguir. Eu quero
rei de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o rei, o Senhor dos exércitos. Ele fala, Senhor, olha, meus lábios estão impuros. Eu vivo no meio de um povo de impuros lábios. Mas nessa mesmo versículo, olha, os meus olhos viram o rei. Você pode estar numa sociedade estragada. Você pode estar vivendo no teu trabalho com pessoas totalmente fora da presença do Senhor. Você pode estar com pessoas ali que têm a mente impura, que falam coisas erradas, mas os teus olhos vão ver o rei. E ali você vai causar a diferença. Amém? Você pode estar nessa sociedade. A gente sabe como está, família, né? Tudo errado, tudo ao contrário da vontade de Deus, tudo vindo ao contrário, e que a gente liga a televisão e nós ficamos escandalizados. Tem semana que eu nem assisto. Eu só coloco lá no bem simples, que é artesanato, cozinha, para aliviar a mente. É muito assalto, é muito roubo, é muito estupro, é muita violência. E a gente só vê isso. Isaías viveu no povo, no meio de um povo, de impuros lábios. Eu quero fazer uma ponte para os Dia das Mães. Vamos fazer uma ponte. Mãe, para onde você está olhando? Quem é mãe aqui nessa noite? Para onde você está olhando? Nossos filhos precisam de segurança. Nossos filhos precisam de amor. Nossos filhos precisam de disciplina. Nossos filhos precisam de Deus. Para onde você está olhando? Se você ler Bíblia, seu filho vai ler Bíblia. Se você orar, seu filho vai orar. Se você fizer uma devocional, seu filho vai fazer. Atos falam mais do que palavras. Para onde você está olhando? Mãe. Amém. Nossos filhos precisam de Deus. Há espírito nas crianças. Há espírito nas crianças. Tem gente que fala criança não entende. Há espírito nas crianças. Olhem para os seus filhos. Se ajoelhe, que ele vai olhar você se ajoelhando. Amém. Leia a Bíblia, que ele vai ler, ele vai amar os livros. Ele vai querer ler Bíblia, ele vai querer ler livros. Seja o exemplo. Segurança, amor, disciplina, Deus. União na família, ela gera uma estabilidade. A reunião, a união, aquilo tudo vai gerando uma estabilidade. Você fazendo a sua reunião com seus filhos, com seu esposo, vai gerar uma estabilidade muito grande na família. E nós precisamos de olhar para essas coisas. Pedro ainda é pequenininho, e quando ele vai comer lá a comidinha, eu boto no pratinho. É a nossa rotina, o nosso ritual. E ele fica feliz. Não é por causa da comida, não. Também. Eu pego a colherzinha da torcida do Flamengo, Baby, que a tia Beth deu para ele. A colherzinha dele é da torcida do Flamengo. E a gente ora antes de comer. E eu falo, Papai do Céu, abençoa a nossa comidinha, abençoa a minha barriguinha, que ele está começando a comer agora, abençoa a minha barriguinha, em nome de Jesus, amém. Esse amém que eu falo é tudo para ele. Ele gosta de que eu falo amém no final da oração. E quando eu chego com o pratinho, parece que ele já sabe que eu vou pegar na mãozinha dele e vou orar. Ele já fez 7 vezes. E a nossa rotina diária. Crianças precisam de Deus. Crianças precisam olhar para Deus. E seus filhos vão olhar para Deus se os teus olhos estiverem em Deus. Se você, mãe, e também pai, olhar para Deus, os seus filhos vão olhar para Deus e vão causar diferença lá fora, na sociedade corrompida. Aleluia! Se você não tocar o coração dos seus filhos, o diabo tocará. Você vai deixar? Deixe ele para a igreja. Leve para a igreja. Porque se o diabo pegar, é difícil de trazer de volta. Amém. Salmo 78 diz assim, para as mães: escutai a minha lei, povo meu, inclinai os ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei a boca numa parábola, proporei enigmas da antiguidade, os quais temos ouvido e sabido, e nossos pais nos têm contado. Não os encobriremos aos seus filhos, mostrando a geração futura os louvores do Senhor, assim como a sua
força e as maravilhas que fez. Porque ele estabeleceu um testemunho em Jacó e pôs uma lei em Israel e ordenou aos nossos pais que a fizessem conhecer a seus filhos, para que a geração vindoura a soubesse. E os filhos que nascessem se levantassem e apontassem a seus filhos, para que pusessem em Deus a sua esperança, e se não esquecessem das obras de Deus, mas guardassem os seus mandamentos. Não fossem como seus pais, geração contumaz e rebelde, geração que não regeu o seu coração, e cujo espírito não foi fiel para com Deus. Em Salmo 78, do 1 ao 8. Crianças precisam de Deus. E aqui nessa visão, voltando para Isaías, essa visão extraordinária da cor celestial, aqui Isaías foi chamado como mensageiro para exortar o povo e para levar o povo à esperança em Deus. Isaías estava com o seu olhar na direção certa. Amém? O profeta estava com o seu olhar na direção certa. Segundo tópico. E ouviu a voz do Senhor. Primeiro, os meus olhos viram o rei. Segundo, e ouviu a voz do Senhor. Versículo 8. Precisamos dar ouvidos àquilo que é certo. Tem gente que ouve muito. Não dá ouvido a qualquer coisa, não. Não dá ouvido a determinadas pessoas, não. Quando falam sobre você. Ouve o que Deus diz sobre você. Amém? Amém. O que importa para mim é que Deus me conhece. O que eu sou para Deus, o que Deus é para mim. Agora, se esse fulano fala de mim, se a vizinha não gosta de mim, se... ela vai perder a bênção. Sabe? Amém. E ouviu a voz do Senhor. Ouvir aquilo que é certo. Ouvir coisas que edificam. Eu quero ouvir coisas que me edificam. Eu quero ouvir mensagens. Tem vários negócios na internet que eu não penso. Tem vários pregadores. Tem a psicóloga Elane Cruz, que o Socorro me emprestou o CD dela, maravilhoso. E ela está na internet com várias pregações, a psicóloga. Prega muito, ensina muito. Tem vários educadores, várias psicólogas evangélicas, vários livros que nós podemos ler e aprender, né? Tem o livro agora que lançaram, Como Orar para os Meus Filhos. Como orar para os meus filhos? Nós temos que ter um jeito para orar. Ainda mais quem tem filho adolescente. Tem que ter um jeito poderoso para orar, né? Para filhos adolescentes. Tem que ter uma oração mais que santa. Como orar para os meus filhos? E vários livros, várias. Você está ouvindo coisas que edificam. Ouvir Deus falando conosco. Precisamos ouvir Deus falando. Não precisa ser multidão, não. Um grupinho de 2 ou 3. Nós estamos aqui com as irmãs de terça-feira. Irmãos, pensa numa bênção. Terça-feira, né, irmã Tilde, 2 ou 3 ou 4 que estávamos aqui, Socorro. Irmão, isso é maravilhoso. A presença do Senhor, ouvir Deus é gostoso demais. Não é? Ouvir Deus falando. Isaías aqui passa por um momento de convocação, de aceitação. Uma brasa viva toca os seus lábios. Uma brasa viva toca ele. Versículo 6 a 8. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. E com ela tocou a minha boca, e disse: Eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei, e quem há de ir por nós? Então disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. A brasa tocou o profeta Isaías. Deixa a brasa tocar em você. Deixa a brasa tocar nos teus lábios. Amém? Deixa Deus tocar em você. E eu faço aqui uma outra ponte para falar para a mãe. Mãe, você tem ouvido seu filho? Primeiro você tem que olhar. Olhar em todos os aspectos. Olhar a mochila, olhar a caderno. Né? Olhar a internet. Olhar. E agora ouvir. Ouvir. Conversar. Se ele conversar contigo, ele vai conversar com ela. Conversar. Ouvir ele.
falar com ele, tocar. Tem pais que não tocam seus filhos. Quem assiste aqui o programa da Super Nani, sou fã dela. Ela é psicóloga, educadora, evangélica. Os vídeos dela são maravilhosos. Todos sábados, vou fazer propaganda. Todos sábados, 9h30 no SBT. Super Nani. E o problema é os pais, sempre, né? Os pais. Mas eles fazem um toque, os filhos não abraçam. E ela faz aquela dinâmica, aquela brincadeira para os pais se aproximar, abraçar, beijar. Toque, abraço, colo. Minha mãe teve aqui no passado grávida, sentei no colo da minha mãe. Que saudade de minha mãe. Minha mãe me faz muita falta. Colo, carinho. Está aqui a mãe do André da Paraíba, Dona Rita. Depois você abraça a mãe do André. Está aqui nessa noite. Só que não é a mãe do Rio, é a mãe da Paraíba. Mãe, é muito gostoso. A gente só tem valor à nossa mãe quando a gente tem filho. É um amor maravilhoso. Toque, carinho, abraço, aceitação, aceitar o filho. Ele é tímido, ele deixa de ser tímido. Depois passa. Não fica preocupada não. Ele é chorão, amém. Deixa eu chorar mesmo. Ele anda torto, depois conserta. Aceitar do jeito que é. Aceitação. Carinho, amor. O pai também tem que dar, né? Carinho, amor, disciplina. Você tem ouvido seu filho? Eu tenho ouvido muito ele chorar. Você tem ouvido seu filho? Voltando para Isaías, foi uma convocação. E nessa convocação, ele ouviu a voz do Senhor. Se você ouviu Deus te convocando, obedeça. Se você ouviu a voz de Deus te convocando, obedeça. Eu estava preparando a pregação e eu lembrei, quando eu morei no Japão, eu andava muito de bicicleta lá. Tenho até saudade de andar de bicicleta. E eu tinha cestinha e fazia tudo. Eu ia para o curso de Nihongo, eu fazia a nossa feira lá, chutinha, botava no cestinho. Levava a roupa para lavar, porque lá quando você lava roupa, no posto de gasolina tem as máquinas, né? É uma benção. Coloca a moeda, a máquina lava tudo, seca tudo e você já tira tudo e pronto. Só lembrar. Tanque não é do Senhor, mamães, mulheres. Tanque não é do Senhor, mas a gente vai pro tanque. Mas lá eu tinha esse privilégio de lavar roupa nas máquinas. E eu ia numa tarde, o André não foi, porque ele ia pregar na igreja. E eu fui, peguei minha bicicleta e fui para levar as roupas para lavar. E eu parei, eu olhei o céu. E André ri de mim porque eu falo que o céu do Japão é diferente do céu do Brasil. E ele ri de mim porque ele fala que o céu é tudo igual. Mas eu acho que o céu é diferente. O céu do Japão é mais próximo, mais baixo. E eu parei. E eu olhei para o céu. E Deus teve um particular comigo. Eu falei, Senhor, o que eu estou fazendo aqui, Senhor? Tu me trouxe para cá. O que eu estou fazendo aqui? E eu falando com Deus, Senhor, tanta coisa lá na minha cidade. Eu larguei a minha igreja, estava com muita saudade da minha igreja. Eu tinha uma classe de senhoras que era uma bênção. E eu falei, Senhor, o que eu estou fazendo aqui? E naquele momento Deus teve um particular comigo. E os meus olhos viram coisas diferentes. E os meus ouvidos ouviram coisas diferentes. E eu nunca mais interroguei o Senhor. Falei, Senhor, me leva para onde quer. E nunca mais interroguei o Senhor. E hoje eu estou aqui, pregando a palavra de Deus no Nordeste. Coisa que eu mais amo fazer é pregar a palavra de Deus. Amém? Deixa Deus falar contigo. Aonde você está? Está difícil? Deixa Deus falar contigo. Olha para o céu. Deus vai se revelar para você. Você vai ter uma visão do alto e do sublime trono. Você vai olhar diferente. Você vai ouvir diferente. Porque quando nós olhamos para o Senhor, tudo muda, tudo se transforma. Tudo vira ao contrário da vontade do Senhor. E nós estamos satisfeitos porque foi feita a vontade do Senhor. Eu sou feliz porque eu estou fazendo a vontade do Senhor. Amém. Se a brasa tocou nos seus lábios, fale. A voz de Deus é suave. Vá
ao encontro do Mestre. Vá ao encontro do Senhor. Vá ao encontro do Rei. E os ouvidos de Isaías estavam na direção certa. Os olhos estavam na direção certa. E os ouvidos estavam na direção certa. Amém? Para concluir, não vou cancelar os irmãos. O inimigo de nossas almas quer que percamos a visão de Deus. O diabo quer que tu vai ter Deus. Quer que você siga Deus. Quer que você tenha a presença de Deus. Não quer. O diabo quer tirar essa essência maravilhosa que você tem. Porque o Espírito Santo está dentro de você. E ele quer que você perca a visão de Deus. Ele quer que você fique desanimado. Que você reclame de não está tudo muito bem. Ele quer que você não ouve a voz de Deus. Mas nesta noite, Ele te convida a olhar diferente. Ele te convida a ouvir diferente. E o Senhor diz para você nessa noite: olha para mim e me ouve. Amém? Olha para mim e me ouve. Feche teus olhos. Vamos orar. Pai, nós queremos te agradecer pela palavra ministrada aos nossos corações. Oh Senhor, como é difícil olhar exclusivamente para o Senhor. Tantas coisas nos rodeiam, tantas coisas passam por nós, todos os dias das nossas vidas. Mas Deus nos ensina a ter um olhar especial, a ter um olhar sobrenatural, a ter um olhar exclusivo na Tua presença, porque sabemos que olharmos assim, a vitória é nossa. Se olharmos assim com as Tuas promessas, a vitória é nossa, a bênção vem para nós, e nós iremos transbordar, a nossa família irá transbordar, os nossos terrenos transbordarão na Tua presença. Nos ajuda a olhar com um olhar fixo, não perder a espiritualidade. Ó Deus, não nos envolver com o povo de impuros lábios. Não nos deixe nos envolver, que possamos acordar, que possamos dormir e olhar para o Senhor. Aleluia. Queremos ter esse olhar. Não queremos, ó Deus, ser cegos espiritualmente. Não queremos viver uma vida de cegueira. Não queremos viver uma vida normal. Mas queremos viver uma vida com o Senhor, transformados pela presença do Senhor. Esse é o verdadeiro Evangelho. Precisamos ouvir a Tua voz. Clamamos, Senhor, para que o Senhor venha falar conosco. Tantas pessoas falam de nós, tantas pessoas falam conosco de qualquer maneira. Muitos não acreditam em nós. Muitos nos machucam e nos pisam e nos rejeitam. Mas o Senhor, quando fala conosco, nós nos sentimos confortáveis. O nosso coração fica em paz. Oh Deus, como é bom ouvir a Tua voz. Como é bom ouvir o Senhor falando conosco. Podemos passar na fornalha, podemos passar com dificuldade, mas o Senhor está conosco. Fecha a boca do leão, Senhor. Aleluia. Que possamos dizer que está tudo bem. Que possamos dizer que está tudo bem, porque os nossos ouvidos ouvem diferente. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda a prosseguirmos em meio a tanta frieza espiritual. Nos ajuda. Tenha um particular conosco, porque a nossa salvação, ela é individual. Muito obrigada. Muito obrigada, Senhor, pela Tua presença no nosso mundo. Oramos assim em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? Que Deus abençoe a igreja.